Olá, eu sou James Pinheiro e esse é o Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém teve tempo ou paciência para explicar. Inteligência artificial e o direito. Não há como tocar neste assunto sem pensar nos filmes e séries de ficção científica onde algoritmos e máquinas decidem o destino de um homem, se não da própria humanidade. Mas o que há de real acontecendo no mundo de direito e o que é fruto da nossa imaginação? Desconhecimentos e temores do futuro? Para discutirmos sobre o tema de hoje e promover novos encontros de saber, o Advocacy trouxe os seguintes convidados. Dr. Alexandre Ateniense, advogado, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, especializou-se em Internet Law na Berkman Center, Harvard Law School. Também é professor, idealizador e coordenador do curso de pós-graduação em Direito de Informática na Escola Superior da Advocacia, da OAB de São Paulo. Além de consultor, ele é perito judicial, autor de artigos e livros de grande relevância, criando interseções entre o mundo jurídico e o mundo digital. Também a doutora Thaís Lacerda, advogada, coordenadora do curso de Direito da Faculdade Batista de Minas Gerais e participante da Comissão de Informática de Direito Eletrônico e Crimes Eletrônicos da OAB de Minas Gerais e professora dos cursos de pós-graduação nos cursos de Tecnologia na PUC, Minas. Também conosco, fazendo contraponto, nosso parceiro do Advocacy, o doutor Amarildo de Oliveira, que é advogado e procurador-geral do município de Brumadinho, aqui em Minas Gerais. Antes de ir à nossa primeira pergunta, eu queria agradecer aos doutores que estão aqui conosco, doutor Amarildo, doutor Alexandre, doutora Thaís, é um prazer e uma honra para nós tê-los aqui conosco. E eu quero ir aqui primeiro ao doutor Alexandre. O que é inteligência artificial, doutor? Bom, James, inteligência artificial é um termo criado por James McCarthy em 1956, em que ele traduz da seguinte forma: são sistemas em que as máquinas processam grandes volumes de informação para tomar decisões ou agir de forma semelhante ao ser humano. Esse termo vem ganhando cada vez mais relevância, porque na medida em que nós temos hoje um grande volume de informações em diversas áreas, esses sistemas se tornam cada vez mais necessários para que a gente possa processar e tomar decisões acertadas com base nessa quantidade de dados natos digitais que nos circundam. E aí eu pergunto para a doutora Thaís, considerando que isso está cada vez mais forte, é possível que essa máquina uma hora venha substituir a decisão do homem, doutora? Pois é, doutor James, possível mas hoje o que nós temos é um mecanismo, né? A gente chama de um ente informático que dotado de uma série de dados tratados, minerados, né? E que auxiliam e apoiam, né, o ser humano, que é aquele que é detentor da vontade, que é detentor do conhecimento, na decisão que ele tem que tomar. Hoje, o que a gente tem a título de inteligência artificial é realmente uma especificidade que a máquina consegue de analisar um número muito maior de dados que nós conseguimos analisar com um critério muito mais objetivo que nós conseguimos utilizar. Tem limite para isso? É legal, digamos assim, melhor dizendo, a previsão legal para os limites para essa máquina atuar, digamos assim, ou para ela funcionar, ou melhor, até onde que essa máquina ou essa inteligência artificial pode ir? Nós temos alguma previsão legal hoje sobre isso ou não, né? Especificamente sobre inteligência artificial, não, mas o uso de dados, o Marco Civil trata sobre essa questão do armazenamento de dados, como é que ele tem que ser feito, os critérios e os limites, né? E a nossa própria Constituição Federal, ela traz ali, né, a questão do direito à privacidade, o direito à intimidade, que são princípios que vão tratar desse assunto, né, de forma mais ampla. E o Marco Civil ele tem objetivamente no seu texto a previsão de como é que o tratamento de bancos de dados, né, e essa retenção de dados tem que ser feito. Doutor Amarildo, isso vai acabar chegando no direito de uma forma bem forte, né? Na área jurídica, na advocacia, no funcionamento do judiciário em geral. Nós falamos aqui há algum tempo, foi até quando provocou esse assunto para vir especificamente aqui, nós lembramos que
em se tratando de inteligência artificial, alguns profissionais do direito ficaram de fora da profissão. Sobretudo, alguns já estavam há mais tempo na carreira, alguns mais velhos, e o que nós percebemos aqui, tanto advogados como juízes e promotores ou aposentaram de uma forma ou de outra, ou não mais atuaram, em razão de que o processo eletrônico já assustou um pouco, né? Então, Verdade. o senhor acha que isso vai continuar causando susto, doutor? Assim, os advogados mais raiz, nós que já temos mais de 5 anos de advocacia? Eu acho que o que está causando é pavor, é terror, não é só... Está assustando efetivamente todo o poder judiciário, não só advogado, não, advogado, promotor, juiz, esses realmente estão assustados, mas é uma mudança que veio para ficar e, pelo contrário, vai evoluir mais e mais, vai exigir cada vez mais do profissional do direito, do operador do direito, delegado, escrivão, chefe de secretaria, desse conjunto de operadores do direito, vai exigir deles cada vez mais habilidade de lidar e de conviver com a tecnologia, que ela, da agora para frente, é esse processo mágico aí dos nossos celulares, né? Você compra um equipamento hoje, daqui a 6 meses ele já está obsoleto, porque vem a tecnologia mais avançada, mais moderna, que já superou aquela. E isso vai repercutir também no âmbito da operação do direito. Né? Então, assim, o profissional vai ter que estar antenado e acompanhando diuturnamente. Ao mesmo tempo que vai estar antenado do ponto de vista da atuação prática, a legislação também vai ter que vir buscar, preservar e normatizar essa atuação. Como a doutora acabou de dizer, ó, como que a intimidade, como que a privacidade, como que os direitos fundamentais da pessoa humana vai se conviver com essa tecnologia, que cada vez que passa ela amplia mais e joga na rede mundial, né, da internet os dados armazenados de cada um de nós, desde o CPF, desde do nosso RG, a nossa vida inteira. Se você entrar hoje no sistema e colocar o nome de uma pessoa, você já... O Google, né, Dr. Google, ele já apresenta tudo que você quer. Isso numa velocidade, numa rapidez muito grande. Então, voltando à questão do profissional do direito, do advogado raiz, né, está causando realmente pavor. Né? Ou ele vem, aprende e começa a lidar com isso como algo que veio para ficar, ou então ele aposenta e sai fora. Né? Doutor, isso está chegando... Lamentavelmente. Adaptado, né? Isso está chegando no direito de que forma? Né? Assim, o senhor que acompanha mais de perto a tecnologia já na área jurídica, na área do direito, isso está chegando lento, está mais lento que em outras áreas? Assim, qual que é a sua perspectiva com relação a isso? Eu acho que está em ritmo muito acelerado. E, sobretudo, nós temos um divisor de águas que foi a aprovação da lei do processo judicial eletrônico, porque o Brasil, eu até escrevi um livro sobre esse assunto, foi talvez o primeiro país do mundo que aprovou uma lei que permite a tramitação dos autos totalmente sem papel, da distribuição até o trânsito julgado. Nós não temos referência mundial que serviu de suporte para que a gente pudesse implantar esse modelo. E a partir daí, o que isso gerou? Nós temos hoje, dentro da justiça brasileira, sem dúvida alguma, o que a gente chama de Big Data, ou seja, o maior volume de dados sendo gerados diariamente na justiça no mundo. Então, nós temos hoje 103 milhões de processos judiciais ativos no Brasil, em 93 tribunais. Então, tudo que a gente está discutindo aqui a respeito de inteligência artificial tem como matéria-prima o quê? A informação digital. E se a gente levar em consideração que qualquer desses 93 tribunais hoje, toda sentença, todo acordo já nasce em formato digital, dá para imaginar então que nós temos ali um crescimento vertiginoso de matéria-prima para que sistemas venham se utilizar disso para poder gerar funcionalidades, benefícios e pesquisas mais avançadas, tomadas de decisões. Eu, por exemplo, afasto a ideia de que a inteligência artificial suplanta o ser humano ou o ser humano suplanta a inteligência artificial. Eu acho que são somatórios de talentos. O ser humano tem um talento em relação ao bom senso, em relação aos seus dilemas, a análises mais holísticas em relação ao assunto, enquanto que a máquina tem
um raciocínio mais direto, de busca mais rápida de informação, de processamento de maior volume de informação. Então, para mim, a solução vem do somatório desses dois talentos. E nós estamos atrás desse modelo para poder fazer com que a justiça possa funcionar melhor. Porque a nossa expectativa, James, quando a gente teve a aprovação dessa lei do processo eletrônico há 10 anos atrás, era de que a tecnologia ia favorecer para diminuir o número do processo. Isso não aconteceu. Não aconteceu, né? Então, nós tínhamos naquela época 87 milhões de processos, hoje nós temos 103 milhões de processos. Então, houve falhas. Desculpa interromper o senhor, mas até porque hoje é mais fácil para você lidar com o processo judicial. Eu tenho escritório, assim, a impressora, eu acredito que tem ocorrido aqui nos diversos, quase que não se utiliza pelo que utilizava antes. Ou seja, é muito mais ágil para o escritório hoje entrar com a ação, distribuir a ação, do que junta o documento, faz isso, vai lá, tem um tempo de deslocamento. Só que a parte fraca da história é que nós não estamos criando talentos de pessoas, desde as faculdades, para saber lidar com a informação desapegada do papel. E lamento muito que a maioria das faculdades de Direito ainda não se atentaram para isso. Continuam com um currículo defasado. Nós vamos até falar disso no próximo bloco. Assim, isso até a professora Thaís que está aqui. Deixa para lá, depois a gente como que isso está chegando nas faculdades, né? Mas, assim, porque a parte fraca da história é o ser humano. Então, nós tivemos aqui há algum tempo no programa anterior. Por isso o pavor que eu disse dos advogados. Exatamente. Nós tivemos aqui o doutor Moacir Lobato, que é professor também, e a gente conversando aqui sobre alguns temas, ele falou, olha, eu não tenho nenhum problema de eu entrar no carro, o carro fazer a baliza, ele estacionar, ele dar partida, sem que eu saiba. Eu só não quero que ele decida para onde eu vou. Então, é um exemplo assim, muito interessante. Quero continuar no comando. Eu quero dizer para ele para onde o que ele vai fazer, de que forma, com segurança, não sei. Mas quem fala onde vai, sou eu. Então, assim, no direito, de que forma, eu deixo aqui um pouco essa provocação, que nós podemos, né, professora, falar assim, olha, o sistema, a inteligência artificial pode processar tudo isso com mais agilidade, mas quem tem que dizer o que vai ser feito no final não é a máquina ou a inteligência que está artificial, como nós estamos chamando, né? Não é isso? É um instrumento de suporte ao apoio decisório do magistrado ou do próprio advogado quando for fazer as suas peças, e não a tomar frente dele. Ou seja, o sistema não decide nada. Quem decide, no final das contas, é o ser humano, com auxílio da tecnologia para poder decidir melhor. Porque a tecnologia processa grandes volumes de informação e, com isso, te dá níveis de acerto maior. Nós vamos fazer uma pausa, mas eu quero voltar depois para falar aqui do ensino nas faculdades, como estão. Nós temos um café, ele é tradicional, nós paramos para tomar o café. E lembre-se, queremos conhecer as suas dúvidas, opiniões e críticas através das nossas redes sociais. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje conversando sobre inteligência artificial e direito. Se você tem dúvidas, sugestões ou críticas sobre esse tema, mande o seu WhatsApp para o número 31 98 027 0984 e vamos conversar sobre ele. Doutora Thaís, nós falamos aqui no bloco anterior, até provocado pelo doutor Alexandre, como a inteligência artificial tem mudado as formas de ensino do direito? Ou não tem? Tem, com certeza tem, né? E é importante resgatar também esse assunto que a gente tratou no último bloco sobre a questão do poder decisório, né? Por que a máquina não vai substituir o homem no poder decisório? Ela pode substituir? Poder ela pode. Quem vai colocar limites para essa expansão é a norma. Por isso, e aí já fazendo um interlink com a pergunta que o doutor fez, é tão importante a formação de profissionais que façam um trabalho de reflexão. Né? Então, a gente tem hoje, né, a gente tinha uma especificidade muito grande nos cursos de Direito, que é a formação de pessoas que tinham um aparato técnico e uma acuidade com a técnica, com a escrita, né, e com a pesquisa muito forte. E a gente atravessa um momento de mudança dentro da nossa instituição de ensino, né, do modelo de ensino jurídico que está colocado hoje. Sim. Que, além de tudo, né, a gente tem a inserção de tecnologia. Então, por exemplo, o MEC hoje, ele
determina, ele exige que 20% da carga horária dos cursos de graduação reconhecidos, eles sejam mediados por tecnologia, ou seja, a semipresencialidade, então EAD, o aluno já começa a ter contato com tecnologia dentro da instituição. Né? Ou seja, o estágio que ele faz hoje, ele tem que fazer um estágio no qual ele tenha contato com o processo judicial eletrônico. Né? E mais do que isso, a formação de profissionais e professores que compreendam o contexto social, o contexto mundial em que estão inseridos, de que a tecnologia ela tem afetado cada área de trabalho. Então, eu sou professora da disciplina de Direito Virtual, por exemplo. Né? E aí, talvez a doutora Alexandre, antes de iniciar o programa, né? Lá a gente faz o quê? No que o direito constitucional foi afetado, no que o direito civil, no que o direito do consumidor, no que o direito do trabalho, no que o direito penal, porque em todas as áreas houve a interferência da tecnologia. Então, isso também não pode ficar restrito a uma disciplina ou a um conteúdo, é uma realidade para os profissionais. E para que um profissional... E com característica multidisciplinar. Exatamente. Sim. Então, mas assim, o senhor comentava no início que assim, tem uma deficiência que vem daí. Qual é? É justamente porque hoje, em regra, nas faculdades, nós temos quem toma decisão com cabeça analógica vivendo no mundo digital. Entendeu? Então, esse é o problema. Nós temos 10 anos que nós temos uma lei de processo judicial eletrônico e, infelizmente, se você for analisar como é que é lecionado uma disciplina de prática processual nas faculdades, você tem certeza que a grande maioria delas ensina ainda processo de papel. Não cria talento para as pessoas lidarem com a informação desapegada do papel, nas práticas processuais por meio eletrônico. Então, o currículo está totalmente defasado. O profissional, o estudante, sai hoje da faculdade sem nenhuma formação nesse aspecto, que é o mercado no qual ele vai ter que enfrentar. Então, a deficiência, para mim, está nesse nascedouro. Até os próprios professores... A gente vê a iniciativa de um ou outro professor que tem mais familiaridade, gosta do tema e enfrenta, a partir de um ramo tradicional do direito, por exemplo, o direito civil vai ensinar contratos eletrônicos, o direito do consumidor, relação de consumo meio eletrônico, um professor de direito penal, ele vai ensinar, de repente adapta o currículo dele, vai ensinar crimes cibernéticos, mas a faculdade mesmo, ela está totalmente defasada e a gente não sabe até que ponto que isso vai mudar. Eu tive uma experiência de conseguir criar um curso de pós-graduação para tratar desse assunto em 320 horas. 2 anos e meio de aula. Quer dizer, a faculdade, em regra, quando tem, é 6 meses. E normalmente no 5º período, 6º período. Ou seja, isso mostra como é que o assunto está sendo tratado de uma maneira muito aquém do que a realidade do mercado. E mesmo que e aí eu gostei muito da fala da doutora Thaís, seguinte, a geração nova, se investirmos pesado e se ela focar, ela virá preparada para o mundo digital, com essa cabeça dos dirigentes analógicas. E essa massa de advogados que continuam analógicos, né? Isso me preocupa, porque eu costumo dizer que isso aí pode ser um problema de apartheid digital. Ou seja, você tem que pensar não só naqueles que estão entrando no mercado, mas aqueles que estão hoje na faixa de 55 para frente, que não podem se sentir excluídos em relação a isso. Eu acho que o processo judicial eletrônico já causou um pouco nesse Com certeza, com certeza. A OAB vem tentando tirar um pouco essa defasagem, criando cursos de formação, de atualização, etc., porque o impacto foi brutal. E de uma hora para outra, e sem muito aviso prévio. Sim. Então, hoje a pessoa não pode dizer mais assim, eu não gosto dessa parte de tecnologia. Se ela fala que não gosta, ela vira as costas, ela não advoga. Entendeu? Então ela tem que ter, ainda que seja uma bengala eletrônica, que seja um assistente que é mais familiarizado com o tema, que vai exercer as práticas processuais por meio eletrônico. Então, ninguém nos deu aviso muito antecedente para falar assim, olha, daqui a 1 ano você vai ter que capacitar. Isso tudo, se for pegar o exemplo de Minas Gerais, São Paulo, veio com 1 mês de antecedência. Doutor, e a bengala eletrônica eu gostei, porque eu tenho visto muita bengala eletrônica, porque é o profissional ali, analógico com a bengala eletrônica do lado. No tribunal, no fórum, etc., assim, as salas da OAB refletem isso, né? Sem dúvida. Sem dúvida que lá é um lugar onde, assim, se eu não tenho suporte, eu não tenho estrutura, conhecimento técnico, lá tem a máquina, tem o equipamento, tem a pessoa... Quer dizer, a OAB está tentando fazer isso aí para exatamente não
excluir. Mas eu conheço profissionais que ficaram excluídos pelo processo judicial eletrônico e resolveram encerrar a carreira, já tinham condições de encerrar, só antecipou um pouco. Se você for pensar bem, vamos analisar uma coisa aqui. O último profissional que usou a máquina de datilografia, qual foi? O advogado. Então, isso mostra que o advogado ele é o mais resistente a mudanças. Isso quer dizer que até o contador, e desculpa aqui os contadores, tenho vários amigos passaram na nossa frente. Com certeza, porque antes dos advogados terem o seu certificado digital, o portal chamado Federal. ICAC, o portal da Receita Federal já estava no ar. Então eu participei da criação e implantação da certificação digital no Conselho Federal da OAB e a gente se inspirou muito no modelo dos contadores que anos antes já tinham começado esse processo. Não, eu estou só fazendo uma provocação aqui, porque assim, a gente tem aquela imagem do contador com aquela máquina de escrever, com aquela que fazia cálculo. Mas por imposição, é só imagem. Eles abandonaram e nós continuamos. Mas você sabe, mas aí voltando aqui à questão do ensino, doutores, eu acho que uma coisa positiva é as gerações têm vindo também com outra cabeça, né? Com certeza. A gente, quem tem criança ou quem conhece crianças, as crianças mexem no tablet assim, coisa que às vezes nós vamos levar um tempinho para achar o que eles vão lá e apertam, ou seja... São natos digitais. São natos. Então, quem vai entrando agora na faculdade já vem com essa cabeça da tecnologia, pode não conhecer o sistema especificamente, mas também já vem com outra cabeça para entrar no curso de Direito, né? Sim. Uma familiaridade muito maior, né? Mas eu falo, doutor James, assim, nós criamos o projeto piloto lá na Faculdade Batista para a implantação do semipresencial com uma plataforma internacional que é a Blackboard, que trabalha em Harvard, Stanford, e é um processo de amadurecimento, sabe? Porque as pessoas estão começando a entender que a tecnologia ela vai transpassar o óbvio, ela vai transpassar aquele momento de lazer, de diversão, de relaxamento. Vai começar a fazer parte do cotidiano dela, ela tem que aprender a ler, ela tem que aprender a escrever, ela tem que aprender a interpretar, ela tem que aprender a ouvir podcast do professor, vídeo, e ela não tem mais o professor em sala de aula, o presencial, né? O professor, eu sinto falta do professor. Agora eles já estão começando assim, e aí adquirindo características muito próprias, né? Que é a autonomia, a questão do autocontrole, da auto-organização, da autogestão do tempo, que são qualidades que o mercado de trabalho também já está exigindo. Quer dizer, hoje, se você for concluir um curso de graduação, fazer uma pós-graduação, a tentação de fazer via EAD é muito forte, porque a nossa rotina como profissionais nos exige uma dedicação de tempo à carreira, né? E aí ir para a sala de aula em determinados horários. E aí o aluno que já tem essa expertise, que já adquiriu essa competência e habilidade, não só na disciplina, mas também, né, no contexto digital, ele tem uma diferenciação, né? Ele vai fazer um curso de capacitação no Estado, provavelmente ele vai ter um curso em EAD. Se ele não aprendeu, se ele não conseguiu construir essa nova formação, ele vai ter dificuldades no mercado de trabalho também. Eu fui fazer até a divulgação desse programa outro dia, num outro programa, e eu até perguntei para a pessoa, sabe o que é um robô advogado? Tá, e se você chegar no escritório de advocacia, for o robô que te atender, e não mais o advogado humano como nós estamos aqui. E aí, doutor, o robô está chegando, não chegou, vai chegar, ele vai nos substituir? O que o robô advogado vai fazer conosco? Ele vai processar informações mais rápidas e executar tarefas repetitivas que necessariamente não precisa de um ser humano para poder estar só executando isso. Então, ou seja, não é aquele bonequinho que sai andando dentro do escritório, é uma máquina lá estática. É uma mesmo, máquina, né, que processa a sua informação, recebendo dados e te respondendo mais rápido, de forma assertiva, para que você possa ser informado a respeito do seu andamento de processo, de qual procedimento que você vai ter que tomar para poder solucionar seu problema. Isso veio para ficar, não tem como. Recentemente nós acompanhamos a matéria que falava do robô advogado e a competição com os humanos nos Estados Unidos. Ele processou muito mais rápido do que a pesquisa, evidentemente, né? Então, assim, é naquela linha que nós hoje tratamos a inteligência artificial para o mundo do direito. Os sistemas de inteligência artificial, também chamados sistemas cognitivos, porque eles aprendem com o volume de informação que eles recebem, justamente para poder fazer com que você tenha respostas mais rápidas para situações que ele já processou anteriormente. Então, isso não significa dizer que é nenhum demérito quanto ao ser humano, mas sim um suporte para que o ser humano possa se dedicar para funções mais intelectualizadas que exigem talentos que a própria máquina não tem. Né?
Mas eu acho que não é o caso de assustar assim com isso, porque à medida que se você tem uma estrutura para trabalhar, acaba tendo outros parceiros ali que trabalham com área específica, tem um estagiário que às vezes faz a pesquisa, e nem que seja jurisprudencial, e ali ele socializa para os advogados no escritório, etc. Ou seja, a máquina veio um pouco até para fazer isso, né? Não é algo que vai substituir o conhecimento, mas ele vai processar informações, comparar informações de maneira mais rápida e colocar à disposição do advogado. Decidir por padrões já pré-estabelecidos, né? E buscando bom volume de informações e decidindo mais rápido. Eu acho o seguinte, qualquer mudança assusta, inclusive as boas. Então, a gente nunca imaginava, 10 anos atrás, que a gente ia pedir táxi por aplicativo, que a gente ia fazer busca de locais para ficar que fossem diferentes de hotéis. Hoje, isso tudo a gente faz com naturalidade. Então, isso é uma chamada disrupção, ou seja, a reinvenção de modelos de negócio a partir de que a tecnologia entrou para poder fazer com que você possa repetir atos que eram recorrentes de uma forma muito mais ágil e segura. E, em cima disso, o direito não vai ficar de fora e nós vamos ver cada vez mais essas soluções, maior ou menor proporção, chegando. O que eu espero muito é que isso afete, sobretudo, o poder decisório, porque nós estamos ainda com uma defasagem muito grande. Entram inúmeros processos, mas a saída de decisões não acontece na mesma proporção. Essa taxa de retenção cada vez permanece igual ou maior. Não, eu quero voltar aqui, porque assim, vai entrar na advocacia, é indiscutível, mas no judiciário, nos processos, né? Mas nós vamos guardar um pouquinho, vou até pedir ao doutor Amarildo segure um pouco aqui para o próximo bloco. Nós vamos para mais um rápido intervalo, tomamos uma água e nós já voltamos. Quer fazer o seu advocacy? Então envie um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. Já estamos de volta conversando com o doutor Alexandre Ateniense, a doutora Thaís Lacerda e o doutor Amarildo de Oliveira sobre a inteligência artificial e o direito. Lembrando que todos os nossos programas estão no portal da Rede Super e também no YouTube. Quer conversar conosco? Então mande um WhatsApp para o número 31 98027 0984 ou através das nossas redes sociais. Doutor Amarildo, nós terminamos o segundo bloco com uma pergunta sua que ficou aí na stand-by. Eu estava dizendo do robô, né, que vem auxiliar o operador de direito, ele já está tão na ativa que está dentro da sala de aula. O professor ele tem que preparar a aula e muitas vezes está lecionando e o aluno já está ali com um tablet ligado no Wi-Fi, no Google, fazendo consulta e questionando o professor com informações precisas. Online. Então, assim, vai exigir também da sala de aula do magistério superior um preparo muito maior para lidar com isso. Isso vai gerar, inclusive, conflitos. Aí eu pergunto, desculpa, professor, mas eu te pergunto, como coordenadora de... Como conter o aluno? Não, é uma mudança de atribuição. Assim, a gente conversa muito sobre isso lá com os professores e assim, não tem muito tempo, né? Mas de quando eu me formei, né, o professor ele era o detentor do conhecimento. Então, ele entrava dentro de sala, então eu tinha um professor maravilhoso, professor de processo civil, Gubentson, fantástico, desembargador. Ele entrava com as fichinhas. Ali ele tinha anotado, né, a matéria, ele dava o livro que você tinha que ler e era a única fonte que você tinha. Você tinha a fichinha dele no quadro e você tinha o livro que você tinha que ler. Hoje, o aluno tem informação disponível. Qual é o papel do professor? Aliás, as fichinhas eram padrão dos Exatamente, professores e embargadores. Era de fichamento, né? E o professor hoje ele tem um papel muito mais de mediador da comunicação, né? Ou seja, ele é aquele que vai fazer uma intermediação. É ele que vai fazer, vai informar para o aluno qual o melhor caminho, o caminho mais rápido. E isso está sendo construído. É uma nova perspectiva da sala de aula mesmo. Os professores estão se readaptando, os professores estão se reencontrando, assim como os alunos também estão sendo educados, né? Há uma necessidade de educação. Algumas vezes eu tive que conversar com alguns alunos, olha,
a forma de usar, o momento para usar. Você quer ponderar com o seu professor? E aguarda um pouquinho, terminou a aula, você leva a consideração, passa por e-mail, né? Porque até uma questão de gentileza, de educação. É importante preservar essas regras que elas nunca vão sair de moda, né? Sob pena dessa informação tornar o aluno prepotente, arrogante e desrespeitoso. A forma de colocar, né? É verdade. Agora, nós estamos falando, a gente foca muito na advocacia quando fala da inteligência artificial, porque, assim, na minha percepção, ainda chega primeiro lá do que nos tribunais. Os tribunais, eles podem ter estruturas maiores e etc., mas eles demoram mais para ter efeito, o resultado até da própria tecnologia, né? Não sei se concordam. E aí uma pergunta que eu faria para o senhor, aliás, que eu faço para o senhor. E o judiciário? Essa inteligência artificial, tem-se visto, a pergunta é, tem-se visto o resultado em termos de agilidade dos processos, do julgamento, da forma como o judiciário, em geral, lida com a inteligência artificial? Olha, não da maneira como a gente imaginava. Quando a lei do processo judicial eletrônico foi aprovada em 2007, março de 2007, eu lembro que a ministra Ellen Grace, então presidente do Supremo Tribunal Federal, do CNJ, disse o seguinte: olha, isso vai ser muito bom porque nós vamos eliminar os pontos de inércia processual que são decorrências da instrução em papel. Então, ok, desenvolveram inúmeros sistemas para poder atacar que momento processual da secretaria. E aí, o que aconteceu? Resolveu o problema? Não. Os processos tramitam mais rápido, porque agora os fluxos são integralmente nato digital, mas também chegam mais rápido à conclusão. E lá, o que acontece? Lá permanece. Não, as pessoas que atuam hoje no gabinete de um magistrado, em regra, estão trabalhando da mesma forma como trabalhavam há 10 anos atrás. Por quê? Porque não tivemos desenvolvimento de softwares com inteligência artificial que agora estão começando a ser desenvolvidos. Eu já vi algumas experiências muito interessantes que propiciarão ao magistrado e os seus assessores a ter acesso de forma muito mais dinâmica a todos os resultados dos julgamentos que já proferiram anteriormente, de uma forma de processando muito mais informação, não só as suas próprias, mas também de outros tribunais. Só assim é que eu imagino que a situação pode vir a se reverter, com melhor capacitação e com o uso de inteligência para poder fazer com que haja um processamento maior de grandes volumes de informação, porque do jeito que a coisa está hoje, está causando um estresse muito grande nos próprios magistrados, porque eles não estão tendo governança, sobre o controle sobre esse volume enorme de informação. E acabam, com isso, tendo o mesmo fluxo, o mesmo trabalho, só que com muito mais dado. Então, o termômetro dessa situação é muito claro. Se você for analisar o volume de informações, de processos que chegam para poder despachar num determinado gabinete, de qualquer vara, de qualquer Câmara, de qualquer desembargador do Brasil inteiro, comparando com o número de processos que sai, você nunca vai encontrar uma situação em que você tem a saída igual à entrada. Sempre tem uma taxa de retenção. E essa taxa de retenção, no meu ponto de vista, decorre muito da falta de tecnologia que foi só empregada para a secretaria e não para o apoio e suporte decisório do magistrado. Porque uma das críticas ao judiciário brasileiro, isso aí não é falando mal, isso é algo recorrente inclusive, né? É a celeridade do processo judicial. Quer dizer, se o investimento em tecnologia, se o processo judicial eletrônico não resulta em processos ou procedimentos internos ali mais ágeis, mais precisos e principalmente em decisões mais rápidas, em conclusão do processo, em fechamento do processo em tempo menor, assim, que efeito ou que resultado que isso tem para a população em geral. Só que o público-alvo da tecnologia nos tribunais, ele atingiu muito mais ao pessoal da secretaria de atendimento, de questões essencialmente operacionais, sim, do que o grupo que está ligado no momento decisório. Que é quem finaliza o processo. Exatamente. Né? E aí, no meu ponto de vista, está o gargalo, entendeu? Então, houve uma falsa expectativa de que a tecnologia por si só ia resultar nessa diminuição, nessa celeridade, e isso não aconteceu. Porque o erro estratégico é que, imagino eu, fica muito mais fácil mudar a cabeça de quem está na secretaria do que chegar
para um magistrado e fala assim, agora você vai começar a trabalhar diferente. Só que então deram o foco inicial para poder trabalhar na secretaria. Só que passou 10 anos, se for analisar hoje todos os 93 tribunais, eu ouso dizer que não deve ter nenhum que está usando inteligência artificial dentro de um gabinete de magistrado para poder ter mais celeridade para decidir. E o que nós esperamos é que esse cenário se reverta nos próximos anos. Porque a matéria-prima, como eu disse, são os dados. São essas inúmeras decisões que já estão em formato digital. O que está faltando é inteligência. E essa inteligência vai ter que contar muito com os magistrados para serem aderentes a isso. Eu costumo dizer, James, que o divisor de águas, em termos de mentalidade do magistrado quanto a isso, é o dia em que nós tivemos já num posto de decisão dentro do tribunal, um magistrado que começou a lidar com o computador desde o dia zero da judicatura, porque essa mentalidade vai estar muito mais aberta para poder operar nessas mudanças. Com a tecnologia, né? Eu tenho colegas, por exemplo, que já são desembargadores, depois de 30 anos de formado, e acredito que dentro em breve isso já vai acontecer. Eita. E aí, doutor Amarildo, assim, o senhor já esteve na advocacia pública em alguns municípios, né? Sim. Isso é mais difícil ainda, se tem um município menor? Não. Na em que pese que o judiciário pública... é estadual, mas assim, isso, no município também menor e não mais distante da capital, demora mais para chegar. Sim, né? Na advocacia pública isso é latente, né? Essa crítica que o doutor Alexandre acabou de colocar, ela se transfere integralmente para a advocacia pública. Lá não se criaram ainda mecanismos, sistemas, software, nem de gestão sequer processual, que a gente se esperava para que pudesse dar resultado, tanto do ponto de vista do contencioso, quanto do ponto de vista administrativo. Então essa, inclusive, é a grande luta que eu vivo e onde eu passo, eu tento levar, olha, gente, já é momento da gente começar a dar respostas mais rápidas. Não adianta só processar rapidamente, a resposta tem que vir mais rápida, a conclusão tem que vir mais rápida. A prestação de serviço tem que ser ágil, a tecnologia veio para isso. Justiça tardia não é justiça? Exatamente. Justiça tardia e decisão tardia também, administrativa também não atende o contribuinte. Ou então, uma forma de decidir é não decidir. Protelar, deixar para depois. Mas, assim, porque a tecnologia, ela sempre assusta mesmo, assim, tem uma geração que ela ainda vai assustar um pouco. Por mais que você lide, discuta, leia, participe, envolva, ela te causa surpresas. Tem uma outra que não. Quanto mais tecnologia, menos surpresa, mais envolvimento, mais desafio. Assim, no direito em geral, igual a gente estava falando aqui, o direito ele é mais tradicional, né? Ele é mais clássico, ele demora mais para absorver, enfim. Ele demora mais para ter a tecnologia e para mudanças mesmo. Né? Nós demoramos um pouco mais, a área demora um pouco mais para ter mudanças. Será que isso vai pegar de que forma? Assim, vai pegar no tranco ou nós vamos nos planejar enquanto profissionais do direito? Até porque nós reunimos assim, tem a advocacia, tem o judiciário, tem o ensino jurídico, são muitos atores envolvidos para fazer com que a coisa toda ande, né? Eu acho que já mudou. Há 10 anos atrás. Eu acho que o divisor de águas foi no dia que a gente teve uma legislação que permitia que o processo judicial eletrônico nascesse digital. E todos os atos em seguida fossem desenvolvidos apenas nessa plataforma. Acho que esse é o ponto que impactou na cultura de todos esses atores processuais. Só que, infelizmente, nem todos estão caminhando com a capacitação necessária para lidar nesse cenário. Aliás, acho que os próprios tribunais, né? Um adota um sistema, outro. Até onde eu cataloguei, são 55 sistemas diferentes. Pois é. Aí nós já temos que ter uma inteligência artificial no escritório para você não ter que ter uma máquina para cada tribunal. Tivemos que fazer isso, senão seria Mas chegamos a ter no escritório máquinas configuradas para determinados tribunais e outras para outros, porque os padrões tecnológicos de uns são um e de outros são outros. Fizemos isso também. Mas não tenha dúvida, ou o direito, os operadores de direito mudam ou eles serão mudados, porque a tecnologia veio e vai varrer de forma assim, absurda, inexorável isso. Eu não tenho dúvida que veio para ficar. E a tecnologia em outros setores da humanidade já fez isso. Olha, você não mudou não, então você ficou para trás. Eu acho que é um privilégio, como eu disse, quem vai dar a forma para o que a tecnologia vai ser,
vão ser justamente os profissionais do direito, né? Vão ser das nossas mentes que vão surgir as regras, as normas, as normativas que vão tratar desse meio para que isso não viole, não crie situações desconfortáveis, injustas, irregulares, ilícitas com o ser humano. Então, eu acho que é uma oportunidade que os profissionais do direito têm, né, de assumirem sua posição, né, e tomarem realmente a frente desse processo de crescimento tecnológico, né, e despontarem como grandes participadores desse diálogo, né, essa grande construção dialógica que é a tecnologia, que é um código neutro, que pode ser levado para a direção que a gente achar mais conveniente. Garantir que o humano sobreviva nessa inteligência artificial, senão o humano vai ser largado de lado. Nós estamos chegando aqui ao final, eu falei que passa rapidinho, eu acho que nós vamos ter que marcar uma outra conversa, talvez até para pegar algumas tecnologias específicas que já estão aí sendo utilizadas e conversar um pouco sobre elas, especificamente o que tem sido feito, né, na prática o que tem sido feito. Mas assim, o que me passa dessa... Não tem jeito de evitar. Não temos como, né, doutores? E a outra coisa que eu acho que também assim, nos ocorre num dado momento, a norma vai ter que entrar, como tem a lei do processo judicial eletrônico, teria que ter mesmo, assim, até para utilização, nós vamos ter que pensar, né, numa norma, não é isso, doutora? Com certeza. Estamos chegando aqui ao final. Quero agradecer mais uma vez, doutor Amarildo, doutor Alexandre, doutora Thaís. Prazer e uma honra tê-los aqui conosco. E nós chegamos aqui ao final de mais um programa. Se você quiser saber mais sobre inteligência artificial e o direito, acesse as nossas redes sociais. Lá nós estamos disponibilizando links, sites e artigos dos nossos convidados sobre esse tema que tem muito futuro pela frente. Até o nosso próximo Advocacy.